Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhes respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João 18, 33, 36 e 37. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui, compartilhando os conhecimentos dessa maravilhosa obra básica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a nossa temática está contida no capítulo 2, que nos diz que o meu reino não é deste mundo. Quem conhece essa palavra, essa passagem, melhor dizendo? Jesus, é que faz essa citação, esse ensinamento, quando ele é indagado por Pôncio Pilatos, que o pergunta, que se ele era rei, se Jesus era rei, se ele era realmente o rei dos judeus, Jesus, primeira resposta dele: meu reino não é deste mundo. Só aí já nos leva a vários questionamentos, não é? E Jesus pega e explica: se o reino dele fosse deste mundo, a sua gente, o seu povo, não teriam deixado ele estar naquela situação, Mas o reino dele não era aqui, nessa terra. E Pilatos ainda insiste: você é rei? E Jesus novamente devolve a ele, como pergunta: tu dizes que eu sou rei, Só que eu não nasci nesse mundo. Ele veio para testemunhar, para dar testemunho da verdade, daquele que pertence à verdade. A quem pertence a verdade? Deus. Então Jesus estava aqui, naquele momento, para testemunhar a verdade de Deus para todos aqueles que se dispusessem a acreditar, a crer nessa verdade trazida por Jesus Cristo. Mas vejamos, vamos mais além. Vamos falar de vidas futuras. Como nós aprendemos na doutrina mesmo, que ela nos ensina, que nós somos seres que passamos por diversos estágios evolutivos. Então, o que seria uma vida futura? Seria nada mais do que uma vida fora da matéria, dessa matéria palpável, carnal. Nós sabemos que, de acordo com o grau evolutivo do espírito, que ele vai passando de um mundo para outro mundo superior, essa matéria vai diminuindo a densidade, até que ela seja o quê? Uma matéria etérea, ou melhor dizendo, pura energia. Então, o que o homem aprende ao longo dessa vivência aqui, que ele sempre busca? Ele busca a salvação. Isso aquele que está disposto a evoluir. E essa salvação, trazida por algumas doutrinas, nada mais é do que essa
migração para esses mundos superiores. Nada mais é do que evolução, são os graus evolutivos. Os homens daquela época, eles acreditavam que nós, os homens, não poderíamos evoluir, ser salvos, estar ao lado de Deus. Eles acreditavam que somente eles tinham uma ideia, vamos assim dizer, uma ideia imprecisa de que acerca das vidas futuras, que eles acreditavam que os anjos eram seres privilegiados do Criador, seres extremamente superiores e que eles sim iam partilhar da felicidade com Deus. Mas muitos se enganam de que esses espíritos aqui, petitinhos, pequenininhos que nós somos, estamos aqui, incorporados em situação de alma, em situação encarnatória, nós podemos chegar ao grau evolutivo dos anjos. Não é isso que nós aprendemos na doutrina? Nós podemos chegar a esse estágio de perfeição. O caminho a ser trilhado, aí é bem longo, É um caminho de grande evolução, um caminho de muito estudo, de muita prática do bem, não é mesmo? Com o Espiritismo, a vida futura, essa evolução, ela deixa de ser somente um mito e torna-se uma possibilidade, torna-se algo tangível, algo alcançável. A descrição de vida futura, em questões, ela se transforma numa questão mais racional, uma questão de possibilidade e não uma utopia em algumas situações que o homem acha que nunca vai atingir esse grau evolutivo. Por isso que quando Jesus Cristo foi indagado a respeito do seu reino, e ele responder que seu reino não é deste mundo, é justamente isso. A respeito dessa realeza de Jesus, que não é deste mundo, todos podem até compreender. Porque nos é ensinado que Jesus Cristo, ele é a ponte que nos liga a Deus e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Isso porque todos os primeiros ensinamentos que colocaram, vamos assim dizer, o homem nos trilhos, que são os evangelhos, a boa nova, vamos assim dizer, inclusive evangelho significa isso, as boas novas, trazida por Jesus Cristo, escrita por seus apóstolos, Nós temos lá Mateus, Marcos, Lucas, João, apóstolo Paulo, todos esses que trouxeram, que transcreveram a mensagem de Jesus Cristo. Quando do estudo nós vimos que Jesus, quando ele diz que não é deste mundo o seu reino, muitos não compreendiam. Aqueles que buscavam o conhecimento, aprender, sabiam que o reino de Jesus não estava nessa terra. E o conceito dele de ser um rei, alguém superior, não era nada disso. Era que Jesus, ele é o grande mensageiro da verdade de Deus. E que quando ele diz que seu reino não é deste mundo, é porque ele não pertencia a essa situação primitiva da terra, essa terra de sofrimento, de infortúnios, uma terra onde você precisa passar por várias provas, por várias expiações. Jesus, nós devemos encarar como a presença dele um grande presente
nos dado por Deus. Essa é que é a grande verdade. Jesus mesmo, ele deixa claro que ele veio para confundir até mesmo os sábios. Porque quando se diz que ele era o rei dos reis, não quer dizer numa situação aristocrática, numa questão de poderes relativos a terreno, aos seres terrenos, mas como um ser que era dotado de tamanha sabedoria, que é dotado de tamanha sabedoria, então que ele seria o rei dos sábios, dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, um ser dotado de um conhecimento jamais visto nessa terra. Então essa realeza de Jesus Cristo, ela é oriunda dos méritos pessoais, evolutivos, né? Esse tipo de patrimônio, né, que Jesus tem e que nós devemos encarar, ele é algo que é consagrado para a posteridade. É uma riqueza imperecível, é algo que a ferrugem não corrói, como as moedas dos reis que nós conhecemos. É totalmente imperecível. Esse patrimônio, ele não se exaure no tempo, ele nos acompanha até mesmo quando da nossa transição para os outros mundos. Quando da nossa transição para a verdadeira vida. Que essa vida aqui, ela é passageira. A outra não. A outra é eterna. É uma vida em que lá realmente é trazido algo real, verdadeiro. É nela que está armazenado todo o nosso patrimônio de todas as existências. É nessa condição espiritual é que nós podemos acessar tudo aquilo que foi aprendido lá nas nossas encarnações passadas, né? Então, a visão de majestade que as pessoas têm nesse mundo, ela não é a real, ela é passageira, ela é ínfima, ela não é importante. As riquezas materiais aqui vão passar, todos os dias a gente ouve isso, não é? Que o que é adquirido de bens aqui são passageiros. Nada mais é do que um joguete das vicissitudes. O que é isso? São coisas efêmeras, sem valor real, né? Passageiras. Que muitas das vezes essa busca por poder, a pessoa acaba se amaldiçoando as outras, né, em busca de um poder ilusório, algo que não vai agregar nada no patrimônio espiritual, patrimônio verdadeiro, patrimônio da vida eterna que essa pessoa vai realmente transpor, vai poder levar para a sua vida verdadeira nos outros mundos. Esse poder de quem governa essa realeza, ela não se perdura no tempo, ela não se prolonga. Na verdade, quando fala-se da realeza de Jesus, ela é aquela realeza moral, ela é aquela realeza de um poder, de alguém que governa sobre a morte. Jesus, ele, quando veio neste mundo, ele veio de passagem justamente para demonstrar que o seu reino não era deste mundo. Justamente por isso que Jesus, ele demonstrava poder sem levantar a mão, somente com a sua presença,
com o seu poder espiritual. Até os reis se dobravam ao conhecimento de Jesus Cristo. Pilatos mesmo temeu tanto a execução de Jesus Cristo. Quem não conhece aquele gesto quando ele coloca as mãos numa bacia de água e lava as mãos? Naquele ato, ele queria dizer que ele lavava as mãos em relação à morte daquele homem. Quando ele pergunta para o povo quem eles queriam que fosse solto, porque era uma época festiva em que a liderança daquela região, o cargo que Pilatos ocupava, que era de Pôncio, ele sempre libertava um prisioneiro. E ele deixou para a população escolher. Escolheram quem? Naquele ato emblemático que todos conhecem, Barrabás. Barrabás foi escolhido para ser liberto. Então, com aquele gesto de lavar as mãos, porque tinha algo especial naquele homem chamado Jesus. E que até Pilatos, ele tremeu, ele se sentiu amedrontado com a presença de Jesus Cristo, com a aura daquele homem, com a essência que ele emanava, com aquela presença daquele homem. Ele se sentiu realmente, ameaçado com aquela situação. Então, quando Jesus ele explica e ele resume que ele é rei, mas não é rei neste mundo, nós podemos interpretar trazendo um ponto de vista mais claro em relação a essa situação, uma ideia mais clara e precisa sobre a vida futura, é que ela se transforma, ela nos proporciona uma fé inabalável no porvir sobre esses reinos futuros. É uma fé que ela acarreta enormes consequências sobre a moralidade dos homens, porque ela muda completamente o ponto de vista sob o qual o homem encara a vida terrena. Ele muda realmente essa percepção, porque quem não acredita nos mundos superiores, no mundo espiritual, ele acha que é só essa vida aqui e acabou. É só essa carne. A partir do momento que ela para de vibrar, acabou. Mas não é. Aquele que entende essa mensagem de Jesus Cristo, quando ele explica que esse reino não é que somente o reino de Jesus não é deste mundo. Nós não somos determinados a ficarmos aqui eternamente. Então, nós também não somos deste mundo. Então, a partir do momento que temos essa percepção de eternidade, já se muda a percepção de como vai ser a conduta desse indivíduo, como vai ser a conduta deste espírito encarnado, dessa alma, desse ser. Então, a partir do momento que se tem essa consciência, aí o homem começa a moldar as suas atitudes com vistas realmente na evolução, no aprendizado. E a melhor forma, ou se não, a única, é conhecimento, estudar, aprender realmente como fazer essa modelagem da conduta. Pois com o conhecimento é que se consegue realmente
moldar as condutas para que se adeque ao modo correto em que vai conseguir, onde esse indivíduo vai conseguir manter-se no grau de evolução através de tudo aquilo que ele vai aprendendo. E esse patrimônio de conhecimento faz com que realmente esse indivíduo mantenha os pés no chão aqui, como um aluno que está em constante aprendizado, mas com a consciência de que quando ele for chamado, ele estará apto a continuar a desenvolver as suas atitudes no mundo ao qual lhe foi reservado para que viva pela eternidade. E é assim que nós devemos realmente moldar as nossas condutas, é assim que nós devemos reger a nossa vida. E a nossa mensagem de hoje é essa. Então, que todos tenham em mente que o reino de Jesus não é deste mundo. Uma boa noite a todos. Espero que nós possamos ter contribuído mais um pouquinho com o aprendizado de cada um e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar visitando a casa de cada um de vocês, que possa estar realmente preenchendo os vossos corações com a sua santa misericórdia e que Ele derrame bênçãos sobre a vida de todos vocês. Uma boa noite.